E hoje o assunto que está em pauta, né, um assunto que está na moda, um assunto do momento, um assunto importante que trata tanto da saúde também quanto do bem-estar. Hoje temos o prazer de receber aqui o nosso nutricionista Richardson, ele que tem uma experiência fenomenal, que tem uma história de vida muito bacana e com certeza você vai agregar muito conhecimento escutando os relatos e também as dicas desse nutricionista que tem especialização, que eu vou te falar, viu? Um currículo invejável. Richardson, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que agradeço o convite e a audiência. Estar aqui para falar sobre esse assunto, para falar sobre a nutrição, para mim é uma honra, estou aqui à disposição. Muito bem, doutor. Então, hoje, né, as redes sociais, ela tem um alcance muito grande, doutor. Então, a gente estava conversando em off ali, o poder, né, que as redes sociais alcançam, né, a quantidade de pessoas que essa ferramenta tem o poder de massa. Então, a gente vê muitas receitas milagrosas ali, o pessoal, os influencers principalmente, passando algumas receitas que talvez para eles funcionem, mas na grande maioria não é, né, aquilo que a gente que estuda a nutrição, aquilo que a gente já tem a noção, sabe que funciona. Então, qual é o principal cuidado, doutor, que essas pessoas que estão ali nas redes sociais devem ter ao adquirir essas receitas milagrosas? O que o senhor pode dizer para essas pessoas, para elas tomar um cuidado ali, quando se trata dessas receitas milagrosas? Bem, Diogo, na verdade, assim, o ideal seria que as pessoas buscassem realmente um acompanhamento individual. Porque essas receitas, elas partem de uma base generalista, ou seja, é algo coletivo para todo mundo. E muitas vezes você vai, né, as pessoas vão encontrar aí algum resultado, mas elas não vão encontrar aquele resultado delas, aquilo que elas precisam para elas. Porque existem condições de saúde, existem condições de vida, econômicas, sociais, culturais, que são diferentes entre as pessoas. Perfeito, doutor. Então as pessoas hoje em dia elas estão muito focadas naquela situação da rapidez, né, do processo rápido. Então eu acho que principal é entender a situação atual da pessoa, de cada indivíduo, né, que é um ser individual, buscar, né, a ajuda da nutrição, porque acho que esse é o primeiro passo. Em vez de escutar um influencer ali das redes sociais, primeiro busca ali o acompanhamento nutricional, principalmente aqui em Goiânia, o doutor Richardson tem uma experiência nessa área que pode agregar bastante no seu bem-estar, né? Sobre esse tema também, doutor, acho que Sim. vemos ali a situação da obesidade, né? Eu queria entender, doutor, por que as pessoas procuram o nutricionista só no último estágio, quando elas já têm aquele quadro de obesidade mórbida, aquele estágio que é preocupante, que já começa a afetar, né, o dia a dia daquela pessoa. Por que essa pessoa, doutor, não consegue assim, uma lucidez antes e busca um profissional como o senhor para tentar melhorar o seu estilo de vida, doutor? Bem, olha, hoje grande parte dos pacientes que chegam até um profissional como eu, eles chegam já indicados por médicos de outras especialidades. Então, normalmente a pessoa ela tem ali um diagnóstico de uma pressão alta, um colesterol desregulado, diabetes, uma glicemia descontrolada, e ela acaba chegando indicada já por algum profissional assim. Infelizmente, nós temos aí, e eu citei alguns casos, por exemplo, a pressão alta, o diabetes, são silenciosos. A pessoa ela não tem ali um sintoma que leve ela a dizer assim, nossa, eu preciso de procurar algo. E acaba que ela realmente só procura quando ela sente ali uma necessidade, vai até outro profissional e vem até a gente. Existem também aquelas pessoas que se incomodam com a própria condição física e resolvem mudar, né, a própria condição de saúde. Mas essas, infelizmente, hoje elas ainda são a minoria. Perfeito, doutor. Então fica a dica aí para você que está um pouquinho acima do peso aí, que não se sente confortável com a sua situação atual, busque ali a ajuda do nutricionista, ele vai te orientar da forma correta, né? O emagrecimento de forma saudável, né? Não é aquele emagrecimento rápido
que você vai perder saúde. Então, acho que é muito importante a gente abordar esse tema, né, doutor, para que a pessoa Sim. entenda a importância do bem-estar, a importância do seu bem-estar no dia a dia, também que vai afetar ali a parte psicológica, né? Uma pessoa que está bem consigo mesma, ela consegue passar uma mensagem positiva para as outras pessoas. Doutor, outro tema muito bem pedido aqui, né, quando eu coloquei que o senhor seria o nosso convidado, e as pessoas pediram muito para a gente falar ali sobre a suplementação, né? Sim. Principalmente ali para os atletas, né? Tanto os atletas profissionais quanto os atletas do final de semana. O pessoal da academia pediu bastante, falou, Diogo, pergunta para o doutor lá a suplementação, realmente é importante, o que a gente pode agregar na suplementação, qual que é a suplementação ideal para cada tipo de pessoa, e tudo isso o doutor vai poder explanar para a gente a partir de agora. Certo. Olha só, quando nós falamos de suplementação, a gente também é levado para a individualidade. Essa individualidade aí física, né, fisiológica, e também qual esporte que essa pessoa pratica. Então, a suplementação necessária para um corredor de rua é uma, né, para um praticante de endurance é outra, para um lutador é outra, para um jogador de futebol e assim por diante. Hoje nós temos suplementos que têm, dentro do que a gente chama de uma pirâmide de evidências, que eles têm uma evidência científica altíssima. Então, esses básicos, creatina, whey, a beta-alanina também para algumas aplicações, e depois a gente tem, às vezes, muita suplementação que ela já entra em casos específicos. Você não vai suplementar, por exemplo, fazer uma suplementação de eletrólitos para alguém que fica numa academia lá de musculação, mas vai fazer para um corredor, porque ele vai estar ali numa prova de 2 horas, correndo na rua, transpirando, vai perder eletrólitos no suor e você vai fazer essa suplementação. Então, a suplementação ela entra também nessa questão individual. Um grande detalhe que é bom a gente falar, Diogo, é que assim, a grande maioria das pessoas hoje, elas fazem suplementações desnecessárias, ou seja, por falta também aí de um acompanhamento profissional, elas acabam gastando muito dinheiro com uma suplementação que, na verdade, ela não tem necessidade. Eu até gosto de brincar muito no consultório, que às vezes o paciente chega com uma sacola, assim, coloca na mesa, aquela sacola de suplementos, e ele olha para mim e fala assim, e aí, o que o senhor acha disso? Olha, eu acho que o seu xixi é muito caro, porque realmente ele está gastando muito dinheiro ali e aquilo só tem excreção e não tem aproveitamento nenhum para o que ele faz no dia a dia. O praticante de musculação que faz um treino de 60 minutos ali, ele não tem uma necessidade de uma suplementação, sabe, magnífica, como tem, por exemplo, um jogador de futebol, é bem diferente. Perfeito, mais um assunto que desperta muito interesse, né, doutor? Porque as pessoas confundem muito, né, a quantidade, a suplementação e até o valor do suplemento com a qualidade. O senhor bem explanou, o senhor bem deixou claro aí que é muito individual, né? Então as pessoas têm que entender que passa muito pela consulta com o nutricionista para ele, né, fazer a sua avaliação, fazer a sua medição corporal, né, através de uma balança de bioimpedância, tudo isso influencia bastante, é individual. Então, acho que as pessoas têm que se atentar mais para esse detalhe. Doutor, um outro assunto que também não pode faltar é sobre alimentação. A alimentação nossa do dia a dia, né? Sim. Hoje em dia, a nossa alimentação, como é um prazo muito curto, às vezes as pessoas reclamam que não tem tempo de fazer uma alimentação balanceada, não tem tempo de fazer uma comida específica e acabam se alimentando de forma errada, de forma negativa, né, doutor? E isso vai influenciar no futuro, isso vai fazer com que a pessoa tenha uma pressão alta, tenha uma predisposição a diabetes, né, tenha um desempenho ruim do seu corpo. E eu vejo que não é difícil a pessoa fazer uma alimentação básica, barata e eficaz, né? Então, hoje em dia, doutor, quais são os alimentos básicos que a dona de casa tem ali dentro da sua geladeira, que fazem um efeito, que agregam valor à vida dessa pessoa? Olha só, Diogo, você tocou num ponto hoje que para nós é fundamental, que nós nutricionistas hoje, nós temos um papel de combater algo que nós chamamos de terrorismo nutricional. E o que é esse terrorismo nutricional? Tudo faz mal. Então, hoje a pessoa não pode comer um pão porque ele inflama, ela não pode tomar um leite porque ele inflama, se ela come carne vermelha, inflama. Então, assim, e nós sabemos de forma científica que não é isso que acontece. Na verdade,
essa inflamação ela não precede, por exemplo, um diabetes, ela não precede um estado de obesidade. Na verdade, quando você adquire esse estado, é que você entra num estado ali inflamatório. Então, a alimentação, ela pode ser aquela alimentação mais básica, mais simples e possível. E é disso que a nutrição trata. E aí é a diferença entre o profissional de nutrição e o influencer, ou o blogueiro, ou alguém que as pessoas às vezes estão dando muito ouvido nas redes sociais. Veja bem, eu gosto de partir sempre para a necessidade do paciente, para a condição financeira que ele tem. Então, o paciente ele não tem condição de usar azeite de oliva, eu não vou prescrever azeite de oliva para ele. E é possível você fazer uma alimentação baseada em ovos, pão, frutas básicas, arroz, feijão, bife, vegetais ali básicos do dia a dia, sabe? Pode ser o alface, o tomate, ali, aquilo que a pessoa dá conta de adquirir e tem à disposição e assim ela preservar a saúde dela ou reconquistar a saúde dela e viver muito bem. A gente não tem que fazer nada muito mirabolante, não. Usar o que a gente tem, né? Usar a ferramenta que a gente tem, né? No caso, o alimento. Então, acho que Sim. vai da criatividade da pessoa também, né, doutor? Entender a sua situação econômica, a sua situação atual, para conseguir fazer uma alimentação perfeita ali no dia a dia. Doutor, um outro assunto que não poderíamos deixar de abordar aqui é sobre a hidratação, né? Sim. Estamos numa cidade, né? Goiânia é uma cidade que tem um clima muito quente, né? A temperatura beira aí os 40 graus e a umidade do ar é muito baixa, né? Beira um exemplo de deserto. Então, outra situação que preocupa muito, principalmente, doutor, as crianças, né, os idosos e até mesmo os animais, é a hidratação, né? As pessoas não têm a noção da importância que a água faz no organismo da pessoa. Até mesmo quando se trata a pessoa que quer emagrecer, a água tem uma contribuição fundamental, doutor. Gostaria que o senhor passasse para a gente aí a importância da hidratação de forma eficaz, de forma correta. Sim. Olha bem, você falou de algo que é tão importante e que muitas vezes nós não pretendemos, às vezes, em um início de um acompanhamento nutricional, tratar assim, vamos mudar a alimentação do paciente, vamos colocar esse paciente para fazer ali 5 vezes academia por semana, não, porque é muito. Então, às vezes, a gente tem que começar pelas coisas simples. E o que muitas vezes é esse algo simples, porém muito importante, que você falou agora, que é a hidratação. Eu me lembro que eu atendi há um tempo atrás uma paciente, uma moça, e ela chegou no meu consultório umas 17 horas, e ela reclamou que tinha muita enxaqueca. E eu fiquei olhando assim, e ela contando que tinha enxaqueca todo dia, que passava muito mal, muita dor de cabeça. Eram 17 horas, presta atenção. E eu perguntei, quanto você já tomou de água hoje? Ela, nada. Então, assim, ela tinha tomado 0 água naquele dia e estava reclamando que tinha dor de cabeça. Nós sabemos que a desidratação, ela leva a quadros aí de cefaleia. Então, muitas pessoas, elas não tomam água assim de uma forma... eu diria que necessária às condições metabólicas do corpo e para manter as funções dela do dia a dia. E você começa a perceber quando você está desidratado. Veja que mesmo quando a gente tem quadros de virose, de gripes, o que o médico fala em primeiro lugar? Olha, mantenha-se hidratado. Sim. De tamanha que é a importância de que você se mantenha hidratado no dia a dia. Existe quantidade de hidratação? A gente trabalha aí com alguns cálculos, né, de 0,20 a 0,40 ml por quilo, mas isso é algo assim muito empírico. Normalmente, o que a gente pede para a pessoa observar? Qual a cor da urina dela? Se a sua urina está mais escura, você está mais desidratado, vamos aumentar a água diária. Se está mais clarinha, tranquilo e mantenha. Perfeito, doutor. Os assuntos de hoje foram fenomenais, foram fundamentais para o conhecimento aí do grande público. Nosso tempo é bem curto, doutor, mas
Fica aqui o convite para uma próxima participação do senhor. Eu tenho certeza que agregou muito na vida do telespectador. Eu agradeço muito a participação do senhor. As portas do nosso programa estão abertas. Sempre que possível, vamos contar com o senhor aqui. Eu gostaria que o senhor deixasse aí o seu telefone, o seu Instagram, suas redes sociais, a forma de atuação, aonde é a sua clínica, para o pessoal que está procurando aí o serviço fundamental de um nutricionista. Certinho. Eu atendo em Goiânia, no Centro Clínico Medicorum. A minha rede social, Instagram, @richardson_nutricionista. Tenho pacientes hoje, Diogo, no Brasil e no mundo. Eu atendo pacientes também no exterior, que foi algo que a telemedicina nos trouxe, né? Que é esse atendimento online. E eu estou à disposição aí de realmente quem precisar e necessitar de um acompanhamento, como também para resolver dúvidas, para passar alguma orientação que as pessoas necessitarem. Agradeço o seu convite, agradeço o convite de todos e estou à disposição aí sempre que necessário. Muito obrigado, um assunto que sempre tem que estar presente nas nossas pautas aí. Daqui a pouco vamos ter a Hora da Bola com o Paulo Barrichello comigo, falando tudo sobre o futebol goiano, sobre a seleção brasileira também, que jogou ontem, ou seja, o assunto futebol aqui daqui a pouco vai pegar fogo, muito assunto bom para a gente discutir. Vamos agradecendo a presença do nutricionista Richardson, Dr. Richardson, que conseguiu passar de forma exemplar para a gente tudo aquilo que é necessário a gente entender sobre princípios da nutrição. Muito obrigado e até uma próxima.